Ah, tudo bom? É só mais tarde que pega uns bagres, né? Só mais tarde, né? Que agora eu tô pegando só tilápia. Oi?
Aqui tem que acender a luz, né? Hã? Dá pra acender um refletor aqui? Não, né? Pode? Vai acender o refletor? Esse aí? Acender? Você vai acender? Não, não tem. O menino me deixou trancado. Eita. Vou ver que eu consigo colocar aqui assim.